we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone. Let it show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Just be waiting for you in the morning. Leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you know it's true. You say you will, but you don't. I get by. I just wanna be happy, happier tonight. Tonight is the in the morning. Believe when I get in the warning. Believe when I get in the. I can be fine. We all know it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, just be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happier tonight. Tonight is the in the morning. Believe when I get in the warning. Believe when I get in the. I can be fine. We all know it's a lie. I just wanna be happy.
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna say I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy enough. Buenas noites. Todo mundo me ouvindo? Áudio tá ok? Áudio tá bom? Aceitando aqui o pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aula de hoje com o Dr. Pedro Milanês. Está sendo gravada, tá? Só esperar o pessoal terminar de entrar aqui. Elane está aqui, Jefferson. Vamos embora. Galera, sejam todos bem-vindos. Dia 5/3/2024, 9h05 da noite. Hoje a gente vai ter aula do aluno expert aqui do Siga Learning, da Liga Empresarial. Quem vai ministrar a aula para a gente hoje é o Pedro, Dr. Pedro Milanês. Pedrão, pode desbloquear o microfone, fica à vontade, viu? Se apresenta, pode começar aí com a galera, viu? Obrigado, professor Júnior. Todos vocês me ouvem bem? Que bom. Sim. Então, eu quero agradecer inicialmente aqui o convite para essa oportunidade dessa aula. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Eu sou advogado, então, portanto, graduado em Direito, tenho pós-graduação em Direito Penal e Direito Constitucional e também em Docência do Ensino Profissional e Superior, e atualmente eu estou fazendo um mestrado, cujo tema da minha pesquisa é o Compliance em alinhamento com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós vamos conversar aqui sobre alguns temas relevantes para nós e que são objetos de estudo, de fato que eu já estou me dedicando a aprofundar sobre o compliance desde 2020, quando eu ainda estava terminando o curso de Direito. Então, de lá para cá, eu tenho aumentado essa disposição aí na jornada do caminho, que é o compliance, que para mim é muito interessante. Desde quando eu ouvi falar a primeira vez até hoje, é uma área para mim muito apaixonante de se trabalhar e que eu adoro, tá bom? Então, eu fico de fato honrado aqui, agradeço a todos aí pela presença e vamos começar. Podemos, professor? Então, vamos lá. Pedrão, pode ir dando aula normal. O pessoal que for entrando aqui, eu vou aceitando eles, tá bom? Perfeitamente. Quem quiser fazer alguma pergunta, só levanta a mãozinha, viu, galera? Perfeito. Vocês estão vendo aí a imagem no princípio? Sim, tá tranquilo. Consegue visualizar bem? Então, bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que essa aqui é uma imagem muito interessante que está na internet, já faz algum tempo. Nós temos uma criança que está utilizando o tablet, mas ela também está lanchando. Temos ali, ao lado direito dela, uma pequena cumbuca com alguns salgadinhos, e do outro lado tem um copo que provavelmente deve ser suco ou refrigerante. Ela está seguindo aqui as regras, pelo que está colocado. Aqui está dizendo que não é permitido comer na sala e também não é permitido usar o tablet na cozinha. Mas ela está comendo na sala? Não. Ela está utilizando o tablet na cozinha? Também não. Ela colocou bem ali no limite dos cômodos para poder realizar aquilo que ela tem interesse. Ou seja, essa criança aqui, nessa imagem, que já deve ter aí bem uns 10 anos, salvo engano, ela iniciou a circulação no Facebook, foi de lá que eu extraí a fotografia. Essa imagem é uma imagem de uma criança que está seguindo as normas. E seguindo as normas evita esse problema.
É essa a ideia, é essa a gênese central da palavra compliance, da qual eu já passo aqui adiante. Compliance é uma palavra norte-americana que significa conformidade. Seguir as leis, seguir as normas para evitar problemas futuros. Criar um passo a passo, criar um par e passo, criar algo nesse sentido e fazer com que as pessoas físicas ou jurídicas tenham êxito em seus propósitos. E isso também se adequa para a realidade digital e a realidade financeira dos dias atuais em que nós estamos. Porque nós temos que levar em consideração que a era digital, com suas características, e os bancos também têm suas normas, têm as suas condutas próprias, têm os seus regulamentos, têm os seus regramentos, e que têm que ser seguidos, porque se eles não forem seguidos, certamente prejuízos serão causados. E aqui, a breve nota ainda fala, logo depois da palavra sublinhada, que é a palavra literalmente, conformidade. A atuação ocorre preventivamente, no intuito de evitar problemas. Para isso, ocorre uma espécie de seguir roteiro via checklist, a palavra que está aí entre aspas e também sublinhada. Então, aqui, nessa primeira introdução, nesse primeiro momento, nós temos duas palavras norte-americanas numa oportunidade só, além do próprio compliance, checklist. E muitas vezes nós utilizamos as palavras norte-americanas e nós não sabemos a raiz, o contexto histórico. Nós pouco sabemos alguma coisa, talvez, do significado, principalmente o significado prático, no dia a dia. Então, aqui eu passo adiante. O checklist, por sua vez, é também uma palavra norte-americana que literalmente significa lista de controle. Eu crio uma listagem com itens para seguir, para acompanhar, para controlar a situação, para que a situação, então, esteja sob o meu controle, sob a minha gestão, a minha administração. E o texto aqui segue falando. É o passo a passo sobre as pretensões presentes e futuras, porque o passado não tem como nós voltarmos atrás. O passado já foi, já era, então vamos focar no presente e no futuro, com as nossas pretensões, com um bom planejamento, e esse planejamento, ele é deveras, muitas vezes, cansativo, trabalhoso, mas, certamente, se for bem feito, ele tende a ser gratificante, ele tende a ser de realização pessoal e profissional. Então, o compliance é para seguir. E como seguir, temos a ferramenta, o checklist, que é mais conhecido, e a palavra veio, de certa forma, para a cultura brasileira antes do compliance, que ainda está engateando aqui no país de alguma forma. Seguindo, nós temos aqui o conteúdo e a forma. Por que é importante nós estudarmos sobre conteúdo e sobre forma nos dias atuais? Vamos pensar um pouco. No primeiro exemplo, nós temos ali 3 diferentes sabores e 3 diferentes estruturas que comportam esses sabores. Vamos imaginar que sejam sabores de bolo e que estejam disponíveis numa determinada empresa, numa determinada doceria, numa panificadora. Vai que no futuro breve alguém pretenda empreender e abrir uma panificadora ou uma loja de bolo para poder oferecer estes aos seus clientes. E ali você vai disponibilizar o bolo de laranja, conforme o primeiro exemplo, mas num formato circular. Depois você vai oferecer um bolo de limão num formato quadrado. E, por fim, você vai oferecer um bolo de morango num formato triangular. Esse aí é um exemplo de possibilidade. Já na segunda possibilidade, na segunda hipótese, nós temos o mesmo sabor, nesse caso aqui, o sabor de laranja, que vem a ser aqui
o conteúdo, porém nós temos diferentes formas de apresentar o mesmo conteúdo, o mesmo sabor de bolo. E aqui pode ser que seja uma encomenda de um cliente nessa possível, hipotética, futura, talvez, quem sabe, panificadora ou loja de bolo. No terceiro exemplo, nós temos a mesma forma, mas nós temos ali diferentes sabores. Iniciando pelo limão, depois passando pela laranja e finalizando com o morango. Vocês podem perceber que, já nesses três primeiros exemplos, nós temos aqui grandes possibilidades, grandes variações, grandes e imensas questões a serem estudadas, a serem pensadas. Isso aí na perspectiva do conteúdo e da forma, que tem tudo a ver com compliance e com o checklist, nós vamos chegar lá já já. E por fim, o último exemplo. A forma é a mesma. Também é mesmo o conteúdo, nesse caso aqui, o sabor de morango. Imaginem só os senhores de que, numa hipótese futura, num prognóstico, um cliente lá na sua loja de bolo venha pedir o primeiro exemplo. Ele quer, então, um sabor de bolo de laranja na forma redonda, o de limão na forma quadrada e de morango na forma triangular. Porém, você não tem o sabor morango. Você tem a forma, mas você não tem os itens para produzir o bolo. Então, você, na condição de empreendedor, você vai atrás desse conteúdo para seguir conforme a vontade do cliente. Muitas vezes, conforme a contratação. Não necessariamente no ato da contratação você precisa ter a forma. Você pode comprar ela um dia depois. Ou você pode comprar os produtos. Eu estava falando aqui mais dos produtos. De sabor morango, você pode contratar depois. Comprar depois, digo melhor. Porém, quando no ato da entrega, no dia e no horário estipulado, você vai estar ali com todos os itens produzidos. E de igual modo serve para os demais exemplos. O bom empreendedor, aquele que fatura, aquele que prospera, que segue as normas no ambiente digital, ele também está de acordo com essas nuances, porque várias são as possibilidades e quaisquer que sejam elas, qualquer uma delas que venha aparecer à pessoa, ela vai saber lidar. Ela vai saber dar conta da realidade, vai saber dar conta da situação e vai triunfar, vai ter êxito e vai angariar cada vez mais clientes. Então, aqui nós temos esse breve exemplo da importância do conteúdo e da forma. E aqui a gente vai avançando. Você que tem interesse em empreender, você que tem interesse em lidar melhor com as questões financeiras digitais, cabe aqui algumas perguntas. Aqueles que têm pretensão de abrir uma empresa. Mas aqui eu estendo essa primeira pergunta, que aqui está, o que fazer para abrir a minha empresa? Não só para empresas de grande padrão, mas empresas também menores, micro e pequenas empresas. Para pessoas que têm interesse do comércio varejista, quer montar uma loja de sapato, uma loja de roupa. Aí você tem que verificar se é roupa masculina, se é roupa feminina, se é roupa infantil. O que fazer para abrir essa empresa? Como dar vida a esse CNPJ? CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Aqui na lateral direita, nós temos um quadrado que não tem resposta, que é para exatamente vocês pensarem, não só nessa, como nas demais perguntas. E também se orientarem... Só uma pergunta, professor. Pois não. Estou vendo você falando aí, tá bastante empolgante a questão da aula aqui, mas tá, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho a mais. Tá quanto hoje o registro do CNPJ, ou seja, da abertura de uma empresa? Jefferson, né? É Jefferson o seu nome, né? Isso, corretor Jefferson Pereira. Jefferson, muito boa a sua pergunta. O valor, ele vai variar conforme a praça, isso é, a cidade e o estado, e o cartório onde for feito aquele registro, porque na Receita Federal o preço é praticamente o mesmo. Eu não tenho assim os valores exatos,
né? Agora, eu posso te dar aqui uma média do Distrito Federal na questão cartorial, porque a questão da Receita Federal, você consegue isso mais com o contador, porque você vai precisar de um contador para poder pegar a documentação cartorial para encaminhar para a Receita Federal. Okay. No Distrito Federal, você, a depender do cartório, do local do Distrito Federal, porque os cartórios eles têm autonomias para colocar as taxas, os cartórios, eles variam muito. Aqui no DF tem cartório que cobra R$1.000 para poder fazer o trabalho cartorial, tem outros que já cobram R$2.000, então é bem variável, tá certo? E se tratando de empresa, então é isso que eu tenho para te dizer nesse momento, que também já vai de encontro com a segunda questão. Como fazer para poder abrir essa questão, como fazer para abrir essa empresa? Voltando, deixa eu voltar porque eu avancei. Pronto, apertei sem querer. Como fazer para poder abrir a empresa? Fazer para abrir a sua empresa? Qual é o passo a passo? E é exatamente isso que vai de encontro presente com a pergunta do Jefferson. O como fazer para eu sair da estaca zero até inaugurar o CNPJ, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física, melhor, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, CPF somos nós, pessoas físicas, e ter ali, então, uma vida nova que está surgindo. Você vai gestar uma nova vida, literalmente, uma pessoa jurídica. E aqui a terceira questão. Quando abrirei? E qual o prazo de abertura? Muitas pessoas não têm o planejamento. Muitas pessoas estão empolgadas, muitas pessoas ficam eufóricas. Muitas pessoas não procuram a consultoria com o pessoal da administração, com o pessoal do direito, com o pessoal da contabilidade. Essas três áreas andam juntas no contexto de uma empresa. Tá certo? Outra questão aqui. Aonde? Qual o lugar? Quem sou eu para dizer o que vocês vão abrir aonde? Qual é o lugar? Muitas vezes, de repente, alguém tem interesse em montar alguma coisa que não seja nem no Distrito Federal, seja em Goiás, seja em Minas Gerais, seja em São Paulo, seja em outra unidade da federação do país. E aí você vai ver qual é a área de atuação, qual é o endereço que você vai colocar na sua empresa, que tem que ter também lá no CNPJ, tá certo? E, por fim, qual é o banco, ou quais são os bancos que vocês vão escolher para atuar com esse CNPJ que está surgindo. Não tem como uma empresa se iniciar, uma empresa ter uma vida orgânica sem uma conta bancária corrente, institucional, uma conta bancária cadastrada no CNPJ dela. Então, o passo a passo da empresa, em resumo, é a fase cartorial, mais a anotação na Receita Federal, que vai gerar o número do CNPJ, e, por fim, o estabelecimento da conta corrente no banco da sua preferência. Eu também não sou a pessoa mais indicada para falar sobre banco. O banco A, o banco C, o banco D é melhor. O professor Júnior certamente tem sugestões muito melhores do que a minha. Por isso que nós estamos aqui nesse trabalho interdisciplinar, interprofissional, integrado para poder auxiliá-los nessas escolhas. Porque os bancos, eles têm características em comum, mas eles também têm características peculiares de cada um deles. Mas fato é, a empresa vai precisar de conta bancária. Ou contas bancárias, no plural, vai depender de um contexto aí do encaminhamento, da prosperidade que essa empresa vai ter, se a empresa tiver vários departamentos, de toda uma série de fatores aí. Mas sem conta bancária, sem CNPJ. Vamos lá. Seguinte. Pois é, mas alguma questão? Volta só lá na outra imagem, rapidão, para eu pontuar uns detalhes para os alunos. Aqui? Aqui? Isso. Pois não. Vamos lá. Primeiro ponto aqui para vocês observarem, galera. O que fazer para abrir uma empresa? Primeiro, você só vai abrir uma empresa acima do MEI se você bater o faturamento anual acima dos 80 mil. Entendeu? Caso você esteja ganhando 80 mil anual, não há necessidade de você fugir do MEI. Vi que eu estou estourando o MEI. Vou ter que mudar. Aí vai ter várias categorias. Aí vai ter que ser feita a análise junto com o contador para saber qual é a empresa que você vai abrir, qual é a categoria que você vai abrir. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, acima do MEI,
O primeiro passo é ter um contador. Mas você só vai atrás do contador se você vê que você está estourando o MEI e que você vai conseguir manter nos próximos períodos esse crescimento. Entende? Então, assim, primeira coisa, cara, vi que está na metade do ano, eu vou estourar o MEI. Por metade do ano, beleza, eu vou atrás de um contador para poder fazer todo esse processo. Para ver qual é a categoria que eu vou abrir, quanto que vai custar o contador por mês, porque vai aumentar esse custo, quanto que eu vou pagar de imposto, porque vai aumentar custo, entendeu? E, provavelmente, onde e lugar. De preferência, aonde você já tem um costume de trabalhar. O MEI, você não precisa ter um lugar físico para atuar no MEI. Mas, acima do MEI, você tem que declarar, sim, toda a estrutura, tudo que você tem. Já vou abrir, Jefferson. Questão de banco. Cara, empresa acima do MEI não é banco digital. Banco digital é para sardinha, é para quem está começando. É para pessoa física. Pessoa jurídica tem que ter dinheiro no bancão. Você nunca vai ver empresa grande com banco pequeno. Não rola. Então, quem é empresa que está acima do MEI, cara, é Itaú, é Banco do Brasil, é Santander, é Bradesco, são bancos grandes, não é banco pequeno. Até por questão de segurança do seu patrimônio, tá? Então, assim, a questão da empresa é, eu vou começar por MEI, menos imposto, menos burocracia, menos tributação, menos dor de cabeça. Vi que eu estourei, ou vou estourar os 85 mil, 81, se eu não me engano, de lucro anual, aí eu tenho que mudar. Mas é para qual categoria? O contador vai analisar a sua área. E aí ele vai te guiar. E aí ele vai te orientar direitinho. Fala, Jefferson. Tá. Em relação a essa questão do MEI, e se a pessoa for pessoa física, no caso, e ela chegar a ter um valor aí estimado em 50, 60, 80 mil reais? Aí, no caso, ela obrigatoriamente ela tem que abrir CNPJ para fazer a declaração de imposto de renda, tal. E outro ponto, para que esclareça também para muita gente que não sabe, né? Fala para a gente em relação à tarifação, em relação ao recolhimento da tarifa mesmo do leão. Você saberia informar para todo mundo? Vamos lá, Jefferson. Hoje, se você faturar 50 mil, igual você falou, e você declarar pelo seu CPF, você vai pagar um imposto, se eu não me engano, de 27% em cima. Quando você é CNPJ, cai para menos da metade. A diferença é muito gritante. Entende? Então, assim, você nunca vai ver uma pessoa muito bem sucedida CPF, sempre CNPJ, porque a diferença de imposto é muito, muito grande. Mas muito grande mesmo. Então, assim, o que você tem que fazer? Primeiro, não ter medo de pagar imposto. Meu sonho de vida é eu pagar 1 milhão de imposto por mês. Se eu estou pagando 1 milhão de imposto por mês, eu estou faturando quanto? Entende? Segundo, para crescer... Saúde. Perdão. Para crescer, velho, vocês vão ter que investir em conhecimento e no teu negócio, na tua empresa. Um mínimo da área empresarial é MEI. Caraca, Júnior, abri um MEI, velho, mas, bicho, tô ganhando muito, velho. Tô ganhando muito. O que eu posso fazer? Não é recomendado, mas você pode fazer. Abre um MEI no nome seu, trabalha ele até o limite dos 80 e abre outro MEI no nome da esposa ou de algum outro e trabalha até o limite. Aí você tem essa jogada. Mas o ideal não é fazer isso, velho. Viu que vai estourar os 80 mil? Vai ter que ir atrás do contador. Entendeu? Vai ter que ir atrás do contador e vai ter que mudar a categoria do seu CNPJ. O MEI é de graça, velho. Você não paga nada para abrir o MEI. Você vai pagar uma taxa de R$75 por mês. E o MEI você não é nem obrigado a emitir nota fiscal. Você só emite se o cliente pedir. Entende? A declaração anual do MEI dá R$60. E aí você fala, cara, eu vendi só 10 e ganhei só mais 5. Tá vendo, Michael? Entendeu?
Então, assim, é bem tranquilo, velho, abrir o MEI, gerenciar o MEI e ficar dentro da regra do governo. E outra, não é movimentação, é lucro. 80 mil lucro, não é 80 mil de movimentação, senão o MEI estoura todo mundo muito fácil. Já está no Senado, já está na Câmara para aumentar para 135 mil, mas estão enrolando. Entende? Então, assim, primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça, velho, eu quero crescer, eu tenho que entender a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Senão eu não consigo competir. Segundo, vou começar por onde? Por onde é mais custo-benefício. MEI. Vi que eu vou estourar o MEI, tem que comemorar, velho. Tu tá ganhando mais. Vou procurar um contador bom de confiança, que entenda da minha área, para que eu consiga migrar para a categoria certa. Tá? Existem categorias específicas dentro do empreendedorismo, dentro da documentação do CNPJ. E aí você vai abrir aquela específica. Entendeu? E aí, quando você sai do MEI, aí você precisa ter um contador. Conforme você vai crescendo, você vai ter que ter uma equipe comercial, você vai ter que ter equipe de marketing, você vai ter equipe administrativa, você vai ter que ter RH. Velho, você está crescendo, você vai crescer o negócio, entende? O que vocês têm que ter o cuidado é isso. Eu vou colocar lá no grupo, já está lá no grupo, na verdade, mas eu vou marcar ele, o Kevin. Ele é meu contador pessoal, é o cara que faz minha declaração da empresa há anos, e ele faz a de vocês num preço extremamente acessível. Só senta e conversa com ele, porque cada pessoa é um caso específico para fazer a declaração. E já, quando conversar com ele, já pede para ele uma consultoria de um planejamento de, cara, eu estou faturando tanto, qual é o MEI, qual é o CNPJ que você me recomenda para a minha área? E ele já vai te dar um atendimento específico para isso, para que vocês tenham um norte. Não dá para fugir de documentação no governo, velho. Fugir do governo e sonegar é a pior merda que vocês podem querer fazer. Por quê? Eike Batista foi um dos homens mais ricos do mundo, quebrou por sonegação. Pensão alimentar e sonegação de imposto, bicho, isso quebra a empresa e põe nego na cadeia. É as duas partes da lei que mais funcionam no nosso Brasil. Tá bom? Mais alguma dúvida, Jefferson? Não. Por enquanto, você falou muito bem. Obrigado. De boa. E parabéns por perguntar, velho. A aula é isso. Podem perguntar, viu? Pedrão, pode arrochar aí, gatão. Perfeito. Então, vocês viram que, com todas essas explicações que o professor Júnior acabou de nos passar, a lateral direita aí com a coluna, ela foi praticamente toda respondida, certo? E eu deixei aqui exatamente em aberto para reflexão e eu não trazer a resposta engessada mesmo, tá? Seguindo. Temos no direito uma frase em latim que se chama pacta sunt servanda, e ela significa o acordo faz lei entre as partes. Então, eu já trago aqui a atenção dos acordos, principalmente através de contratos esses, os bancários, que empreendedor vai começar a fechar após a vida do CNPJ iniciar. O primeiro passo é a abertura da conta. Aí é um ato jurídico. Depois serão os contratos bancários que serão realizados. Serão outros atos jurídicos importantíssimos em momentos posteriores. E aqui nós temos elencados algumas questões que eu trouxe para nos atentarmos e evitarmos problemas futuros. O item 1.1, eu trago aqui os juros abusivos, os empréstimos e os contratos de adesão. Bom, nós sabemos que juros abusivos são a prata da casa dos bancos. Lamentavelmente, no país é assim. E esses juros abusivos, muitas vezes, eles estão nos empréstimos, que também estão ali estampados no próprio item, mas também nos cartões de crédito corporativos das empresas, porque a tentação é muito grande, a sedução é muito grande. E aqui nós temos que fazer um pouco da psicologia, da inteligência emocional, para não nos seduzirmos com aquilo a qual não está no nosso alcance, não está no nosso limite. O compliance também trabalha com isso.
todos nós temos que nos conhecermos enquanto pessoa física e também enquanto pessoa jurídica para entendermos os nossos limites e não cairmos nas armadilhas que estão aqui no item 1.1. No item 2.2, é totalmente necessário saber quais são as pessoas que movimentarão a conta corrente institucional. E isso tem que estar presente no Estatuto Social da empresa. Porque eu já peguei casos em assessoria de empresas que o Estatuto não fala e ficou uma dúvida na diretoria se era o tesoureiro e o presidente ou o tesoureiro mais o vice. Muitas vezes o presidente não está disponível, ele está viajando, está para uma área remota que a internet não funciona. Lá onde ele está, no momento, ele não consegue movimentar a conta. E aí o vice vai poder? O Estatuto Social está falando sobre isso. Tem banco que encrenca na hora e o vice não vai conseguir acessar. Então, deixa esclarecido no Estatuto da empresa, olha, só quem vai movimentar é o sócio A, ou é o sócio B, ou os dois, ou a empresa é sozinho, então é só aquela pessoa. Tem diretor, tem vice-diretor, tem presidente, tem vice-presidente. Dentro da estrutura da empresa, que vai estar no Estatuto Social, delimita-se quem é que vai movimentar a conta, para evitar também problemas. Item 1.3, o relacionamento entre o presidente e o diretor, ou os sócios, podemos aqui acrescentar também, esqueci até de colocar aqui, e o tesoureiro, no caso de haver esses cargos. Não havendo, sendo o único dono, aí não tem problema. Mas já tendo uma estrutura, já tendo uma sociedade, tem que haver um bom relacionamento ali para não termos problemas. E o item 1.4 ainda traz a participação do vice-diretor caso haja esse cargo. Porque muitas vezes, em muitos lugares por aí, vice é apenas fantasma. Fantasma da ópera, ninguém sabe, ninguém viu, só sabe que ele existe. Uma vez por ano ele aparece na empresa, de repente ele vai lá em dezembro na festa de confraternização. O restante do ano não dá notícias de vida, mas o nome dele está lá no estatuto. Ele é um vice participativo, é um vice que vai contribuir com ideias e soluções, ou ele é um vice que só está por estar? São questões a serem levantadas. E o 1.5, qualquer um dos sócios irá movimentar, aí chama atenção para o percentual de participação em caso de sociedade. São 3 pessoas, um tem 50%, os demais 2, 25% cada. Todos irão movimentar igualmente a conta bancária ou as contas? Porque se for pessoa única, aqui não há de se falar em sociedade, porque é somente aquela pessoa, é somente aquela. E aí, com uma procuração, ela pode delimitar para o advogado, mexer, ele pode autorizar uma outra pessoa a fazer os trabalhos bancários, fazer a movimentação, mas tudo isso tem que estar no estatuto da empresa. O estatuto é o principal documento e muitas empresas não têm. Você pode fazer estatuto social de uma lanchonete, não tem problema nenhum. É uma segurança jurídica. E vocês veem que aqui nesse item 1, até o item 1.5, nós temos uma espécie prática do que é o checklist, onde nós temos acordo entre partes, onde cada uma vai se comprometer em cumprir com aquilo que foi acordado na proporção da sua parte. Seguindo, atenção aos relacionamentos com a Receita Federal. Veja bem, auditorias, por vezes, são necessárias. Interna, é interessante um conselho fiscal com um número ímpar e no mínimo 3 pessoas, porque 1 é um número ímpar, só que não tem conselho de uma pessoa. E 2 é número par, é pelo menos 3. Recomendo que seja número ímpar, 3, 5, 7 ou 9. Porque são pessoas da empresa que vão analisar as contas e vão fazer um parecer, um balancete final. E externo, se caso necessário, uma empresa especializada para realizar essa auditoria, que é para saber se está tudo bem. E nesse caso aqui é interessante fazer um orçamento com 3 tomadas de preço para ver aquela que oferece o melhor e seja, então, contratada para esse propósito aqui de uma auditoria externa.
em caso de necessidade. A interna é importante que tenha uma vez ao ano, para que o Conselho Fiscal atue em conjunto com o contador da empresa, que naturalmente, quando chegar aqui nesse patamar, você já vai ter fechado o seu contrato com o contador e você vai ter delimitado o trabalho dele, os honorários contábeis e tudo aquilo que se requer para a contratação desse profissional, que é indispensável também, tá? Item 2.2, a prestação de contas. A diretoria, os sócios e os seus assemelhados, eles precisam saber da prestação de contas. O item B traz a assembleia, tem empresa que faz. A assembleia é muito utilizada no terceiro setor, naquilo que popularmente conhecido como ONGs, como institutos, como associações. Mas não sendo esse caso, que vem a ser ali o B, embora muitas empresas tenham, lá no A também. Muitas vezes a prestação de contas, ou ela está com uma boa de uma maquiagem ali nos números, ou ela simplesmente não é realizada. E aqui começa a ter uma série de problemas, principalmente se tratando de sociedade. Ou mesmo quando quando é um único proprietário, ele tem que ser leal com o contador nessas informações aqui, porque isso faz parte do relacionamento com a Receita, para, na declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, não cair na malha fina. Então, aqui você vai seguindo e vai evitando problemas com as instituições e você vai evitando problemas na vida orgânica da sua empresa, do seu CNPJ, no dia a dia, na vivência. Item C, fala exatamente sobre a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica. Se as contas estão em dia, se a documentação está em ordem, não há o que temer a declaração do imposto de renda. Não há o que temer malha fina nenhuma, nem multa nenhuma. Se está com temor é porque algo há. Pode perceber que tem alguma coisa errada ali no decorrer do procedimento que não confere. E D, o departamento financeiro e a contabilidade. Você vai ter que montar e manter, são dois verbos. Primeiro você monta, depois você mantém. Uma coisa é montar, outra coisa é manter. O manter inclui você, então, fazer a roda girar com excelência e qualidade. E ali, então, você vai ter um departamento financeiro, mas também que vai estar em plena consonância com a contabilidade. A depender do tamanho da empresa, ela contrata e o contador trabalha em regime exclusivo lá numa sala de contabilidade da empresa. Eu trabalhei numa determinada empresa quando eu tinha 18 anos e que lá tinha um departamento de contas a pagar e receber que trabalhava junto com a contabilidade. Era a metodologia de trabalho daquela empresa para auxiliar o departamento financeiro e a contabilidade. O departamento financeiro, pessoal, é um departamento interno. Trata das finanças do dia a dia. Já a contabilidade vem a produzir os documentos externos a partir das informações que o departamento financeiro produzir. Então, é basicamente essa a diferença. Professor Júnior, se eu estiver falando algum trem errado aqui, só me corrige, porque essa parte aqui eu creio que sou DT mais do que eu, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, equivocada. Pode ficar tranquilo. Então, ó, o que eu, nos estudos de compliance, desenvolvi, estou desenvolvendo, na verdade, ainda, em sede da pesquisa, para colocar lá na dissertação e que eu já estou trazendo de antemão aqui para vocês. Eu trago a tríade de normas permanentes. Na verdade, é TNP. Eu errei lá em cima a sigla, me perdoe. É TNP, ao invés de TPN. TNP. Tríade de normas permanentes. E dentro delas, eu tenho aquelas que são para o primeiro setor, que não se aplica ao nosso caso aqui, porque o primeiro setor é a administração pública. Mas vamos aqui para a nossa alçada, segundo e terceiro setores. As empresas e as instituições do terceiro setor. Certo? É totalmente necessário hoje, ou altamente recomendável, assim, num grau máximo, que tenham as 3 maiores normas para o segmento, ou os segmentos, que tem que ser o Estatuto Institucional,
um código de ética e disciplina e um regulamento ou regimento interno. Esses 3 documentos, uma lanchonete, um supermercado, um restaurante, qualquer que seja o ramo de atuação, não só pode, como deve ter, porque são documentos oficiais registrados em cartório e que tem bancos que solicitam para avaliar ali, quem sabe, um empréstimo viável, quem sabe uma linha de crédito, quem sabe a participação num edital, algo assim. Então, o estatuto institucional é a principal norma, ela é geral e ela traz direitos e deveres. O texto tem que estar de acordo com o Código Civil de 2002 e com a legislação correlata aplicada ao seu ramo de atuação, com aquilo que você trabalha ou trabalhará. E aí vai sentar o advogado mais o empresário ou sócios, e aí nós vamos ver o que vocês querem que tenham no estatuto institucional e para qual cartório que vai, porque os cartórios também têm grandes variáveis do que eles querem no estatuto. Então, nós vamos fazer o alinhamento das pretensões da empresa com as definições cartoriais à luz da legislação aplicável. Já, por sua vez, o Código de Ética e Disciplina, que está na segunda camada ali da pirâmide, ele vem trazer a conduta profissional para com os clientes, para com o ambiente de trabalho e com possibilidade de prêmios e punições. Não à toa, muitas empresas colocam lá a fotografia do funcionário do mês, porque ele fez um trabalho bacana, tinha critérios lá estabelecidos e ele faturou aquele prêmio. Mas quando o funcionário é punido, obviamente que não vai se fazer cartaz nenhum, porque isso daí gera danos morais. Mas tem que estar previsto, conversa no reservado com a pessoa, aplica a punição para ela e a vida que segue no silencioso, não precisa estar fazendo alvoroço, exposição negativa, nada do tipo. O Código de Ética e Disciplina, que está abaixo do estatuto, serve para essa finalidade. Essas que tem tudo aí. Inclusive para os próprios empresários, os sócios. A conduta profissional aqui inclui eles, porque eles também serão exemplos para os funcionários. E, por fim, aqui, a terceira e última norma, ela é, dentro da hierarquia, a última mesmo, ela é a menos importante, porém ela não deixa de ser importante. Ela é menos, porém ela não é desimportante. É o regimento e o regulamento, que trata dos protocolos e procedimentos operacionais na rotina institucional. O que fazer, como fazer. Tem empresa que utiliza de intranet, que é a internet interna, que vem apresentar os protocolos e os procedimentos operacionais que os funcionários deverão seguir, independente da carreira e da hierarquia dentro da empresa, do plano de cargos e salários que ela tenha. É uma forma de organizar, é uma forma de gerenciar. Então, vocês veem aqui, de acordo com a teoria que eu estou desenvolvendo e estudando, que nós temos um escalonamento, uma hierarquia das normas, onde o estatuto é o principal e o regulamento ou regimento interno é o menos principal. Esses documentos, eles são registrados em cartórios, são documentos jurídicos altamente importantes e que auxiliam na gestão, porque o direito e a administração, eles caminham de forma casada. É um casamento que não cabe divórcio em hipótese nenhuma, se você quer ter sucesso no seu negócio. Item 4. Eu trago mais algumas questões financeiras institucionais pertinentes. Olha só o que o professor Júnior falou agora há pouco sobre as modalidades empreendedoras. Aqui eu trago breves notas da lei, ou das leis sobre essas modalidades. O item 4.1.1 fala exatamente sobre o microempreendedor individual, que está previsto lá na Lei Complementar número 128 do ano de 2008, e tem uma série de informações. Eu trouxe aqui três, que são muito importantes para essa modalidade.
O MEI ele pode ter um empregado e esse empregado ele tem que receber um salário mínimo necessariamente. O faturamento, o ganho, ele é de até R$81 mil por ano. Ele está na possibilidade de ser atualizado com um projeto de lei que está lá no Congresso Nacional, como o professor Júnior colocou agora há pouco. Mas no atual momento o valor é 81 mil. E se o faturamento for superior, você percebeu que o seu faturamento seria. Você não tomou providência para mudar a modalidade. O banco percebeu, ele mesmo pode encaminhar para outro nível, ou ele mesmo pode chamar você para uma conversa e falar, senhor empresário, venha cá. Você, neste ano aqui, provavelmente vai ultrapassar o limite. Então, você já não está mais configurado como microempreendedor individual. Nós precisamos alterar aqui o seu padrão, a sua ficha de cliente para conosco. Então, tem aí essa perspectiva para analisar. Já o 4.1.2 fala sobre o microempreendedor, que é da Lei Complementar 123, também do ano de 2008. Pela leitura da lei, pela interpretação específica, o que nós chamamos o direito de exegese, porque a hermenêutica é a interpretação geral, a exegese é a interpretação específica. Na exegese, o 4.1.2, o microempreendedor, ele vai de ganhos de R$80 mil e 1 centavo a R$360 mil ano. E isso daí também fica lá constando a informação no banco. E, por fim, o 4.1.3 é o empreendedor conforme a Lei 8.934, de 1994, para aqueles que têm o faturamento a partir de R$360 mil, 1 centavo. Então, aqui é um resumo, é uma base. Essa legislação é uma legislação, de certa forma, geral. Tem algumas particularidades, das quais os contadores sabem melhor do que nós, por isso que o professor Júnior colocou, dependendo do ramo de atuação, dependendo da especificidade, não entra aqui em nenhum desses três itens, nem do 4.1.1, nem do ponto 2, nem do ponto 3. Tá? Mas aí vai depender da atividade empresarial que será desenvolvida. Seguindo, para contratar, então precisamos do checklist. Olha a palavra norte-americana aqui novamente. Para contratar pessoas que serão prestadoras de serviços, funcionários e estagiários. Temos aqui 3 modalidades, 3 legislações diferentes, mas todos eles aqui precisam de registros e pagamentos. Esses pagamentos, obviamente, você não vai sacar o dinheiro físico e vai passar na mão deles, porque essa era aí já vivemos, mas ela já passou, ela já não existe mais praticamente. Para não dizer que sumiu de vez, que está totalmente extinto, vamos pensar na realidade digital e financeira digital. Então, você vai ter que registrar e realizar os devidos pagamentos, cada um aqui na sua medida, cada um na sua proporção e dimensão, com o banco ou com os bancos aos quais os senhores terão as contas correntes institucionais. 4.3. Importante as reuniões diretivas. As reuniões que serão, ora, ordinárias, com uma regularidade que se considerar melhor. Que regularidade é essa? Não sei. Você, de acordo com a sua realidade, vai me dizer. Se uma vez por quinzena, se uma vez por mês, se uma vez a cada 2 meses, se uma vez por trimestre, por semestre. Você vai dizer o que é melhor. Na minha opinião, semanal. Entre os sócios ou entre o dono da empresa e seu núcleo íntimo menor ali, que auxilia, de repente, o proprietário com o gerente e subgerente. Você vai verificar, de acordo com a estrutura basilar da empresa, quem são as pessoas necessárias para estarem sempre nas reuniões ordinárias e com a regularidade que se atrela ao caso. 4.3.2. As extraordinárias, quando se fizer necessário, em caso de urgência e
emergência. Muito obviamente, a depender do ramo de atuação, tem empresário que faz uma reunião extraordinária 2h30 da manhã. Creio que alguns dos senhores aqui já estiveram lá em São Paulo, capital, que é a maior cidade do país, e que lá tem uma dinâmica de vida que pensa que no país só ela mesma. Então, lá para o paulistano, para a pessoa que está lá, nativo, e o empresário paulistano, 2h30 da manhã e 2h30 da tarde quer dizer a mesma coisa. Não tem a menor diferença. Nós aqui no DF aqui estamos com uma cultura um pouquinho diferente, embora o DF já seja, como um todo, a terceira maior cidade do Brasil, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, lá não tem essa diferença de horário. Então, eu já participei de reuniões em escritórios de advocacia, em algumas oportunidades, alguns momentos, na modalidade online, aqui pelo Google Meet, em que a reunião foi acabar, era 00:40, para mim, para o meu ser, que está aqui no Distrito Federal, é algo incomum, não é a prática aqui no DF. Mas, para os paulistanos, está tudo certo. E a vida segue muito bem, obrigado. Agora, seja na modalidade ordinária, seja na extraordinária, a pauta tem que ser bem definida, ela tem que ser clara, que é o que está lá na caixa verde, que eu estou lendo. E as reuniões, elas têm que ter atas produzidas e assinadas. E a depender do tema que for tratado ali, encaminha para o cartório, registra. Todo mundo sabe, lá do princípio do direito penal, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Beleza. Agora, você, enquanto empresário, você pode muito bem criar provas legítimas a seu favor. Aqui é um exemplo dela. Foi feita uma ata no dia tal, foi deliberado isso, aquilo, outro, tem lá os itens, tem a ata assinada pelos integrantes e com registro em cartório. Já é quase praticamente uma fé pública. Ninguém vai contestar um documento desse. Seguindo, passo aqui a falar sobre a nobre Lei Geral de Proteção dos Dados, a LGPD, é a Lei 13.709 do ano de 2018. O que acontece? Todo CNPJ tem os atos da gestão. E muitos atos não precisam estar documentados. Outros, pela natureza do tema e pelo alcance daquela norma ali no ambiente da empresa, precisam estar formalizados, com a assinatura digital, de preferência. Porque muitas vezes a assinatura física fica inviável. Está num local distante, está num local remoto, inacessível, certo? A assinatura digital hoje é também um elemento indispensável. Procure um certificador digital, o professor Júnior deve ter aí uma indicação, certamente. Quem não tenha, faça, porque serve e muito. Esses atos, muitas vezes, também são pedidos pelos bancos. Vai auxiliar no relacionamento banco-empresa. E o próximo item fala sobre a montagem e manutenção do tratamento de informações sensíveis e ou sigilosas, inclusive a criação e cuidado do banco de dados dos funcionários, dos prestadores de serviços, dos estagiários, os próprios dados bancários. E a decorrer do tempo, serão necessárias as inclusões, alterações ou mesmo retiradas, exclusões desses dados, dessas informações, que deveras são sensíveis, são sigilosas. Daí, então, tem que haver um bom tratamento, um bom cuidado aqui, porque essa lei ela é relativamente nova, 6 anos, mas ela já teve modificações no decorrer desse tempo curto, que eu considero curto, 6 anos, para uma lei, e ela é extensa. Aqui eu estou trazendo as principais informações. De modo que, se não tratar bem, se fizer coisas que fazem por aí, venda de dados, venda de informações, prática criminosa, se não tiver uma orientação jurídica sobre esse item 4.4.2, você vai ter problemas.
E não só com o banco. Com o Ministério Público, do Trabalho, Ministério Público da área criminal. O risco aqui de responder um processo na justiça é muito grande se não houver um bom cuidado aqui com essa montagem e essa manutenção de um banco de dados que a sua empresa certamente vai precisar fazer. Item 4.4.3, eu já vivi isso aqui na pele, numa assessoria de uma empresa que eu prestei, uma época. O banco fez um aporte, um investimento financeiro lá, do nada. Quando a gente foi menos perceber lá, tinha alto valor lá de LCI. E aquela pessoa jurídica, aquele CNPJ, não pediu, tampouco autorizou. Quando foi se ver, estava lá. E o CNPJ estava precisando daquele recurso e não podia porque o título não podia ser retirado ali de imediato. Então, as aplicações indevidas ou não requisitadas e ou não autorizadas pelos bancos, que muitas vezes isso acontece, certo? Se levar na justiça, é indenização por danos morais e materiais, perdas e danos. Vamos analisar todo o contexto. Por isso é que tem que estar sempre olhando a conta bancária diuturnamente. Se nós fazemos isso como pessoa física, como pessoa jurídica, vamos manter esse hábito e redobrar, porque aqui você vai trabalhar num universo mais abrangente, que vai envolver mais pessoas sob sua liderança, tá certo? Então, é incabível uma prática dessa aqui do 4.4.3. Você pode, você deve, na condição do gestor do CNPJ, fazer os investimentos financeiros possíveis. Para isso, o professor Júnior vai te auxiliar. Porém, é algo pensado, planejado, não é a instituição bancária ir lá e fazer sem você autorizar. E, por fim, o Compliance é um programa permanente de conformidade e integridade, PPCI. E dentre os benefícios da implementação do Compliance, eu cito aqui essas 3. A observância da legislação pertinente, seja a nacional, seja a local. No caso aqui do Distrito Federal, como nós não somos município, nós não temos leis municipais, mas é o único caso no Brasil, é uma área do país sui generis, é uma área especial que tem essa característica, mas nós temos a legislação local, a legislação distrital, que também, muitas vezes, impacta em determinados ramos de trabalho e impacta também, a partir disso, as relações de banco com as instituições empresariais, com os CNPJs, enfim. B. Transparência na gestão financeira a partir e através dos registros históricos de documentos. Porque, ao produzir os documentos, você cria um histórico. Você vai estar respaldado administrativamente, juridicamente. Se precisar de qualquer documento que o banco vier a te pedir para uma linha de crédito, para ampliar limite, tudo com muita responsabilidade, você vai ter facilmente disponível, porque a organização aqui é vital para o sucesso da sua instituição, tá bem? E, por fim, a letra C fala que o compliance, ele tem a primazia da prevenção ao invés da remediação de conflitos. Isso é uma luta pessoal e profissional que eu tenho, que é uma mudança na cultura brasileira sobre isso, nessa perspectiva. Por quê? O brasileiro tem o hábito de procurar a advocacia, procurar o advogado, depois que o problema já está estabelecido, depois que o caos já está correndo e ocorrendo. A situação está triste, está lamentável. Vou procurar o advogado. Mas lá no princípio não procurou por quê? Lá quando você quis contratar o funcionário e você não foi pagar o salário base da categoria que está previsto no acordo ou convenção coletiva de trabalho, você não procurou o advogado do trabalho por quê? Foi fechar um contrato e você não leu as cláusulas, que muitas vezes está lá do tamanho de uma formiga, né? Contrato bancário tem muito isso. Lá no item ponto 1, quando eu abordei o contrato bancário, certo? Apenas fazendo aí essa retomada, lá fala que os contratos bancários, e aqui eu trago, tem letras miúdas, tamanho de uma formiga, ou até menor. Ninguém lê.
mas quando vê lá na frente, você está prejudicado. Então, você não agiu preventivamente. Aí, então, você vai procurar o advogado para tentar, à medida do possível, remediar aquilo que possível for. Porque tem coisas que não tem solução, infelizmente. Já tomou uma dimensão tal que não cabe mais ali uma solução, nem mesmo judicial. Aí só vem o peso da sentença do juiz depois de corrido um processo. Então, para não chegar nesse nível judicial, nós trabalhamos com o compliance, nós trabalhamos com o programa permanente de conformidade e integridade. Se a empresa, se o CNPJ está em conformidade com a legislação, está sendo íntegro em suas ações, na sua rotina, no seu dia a dia, não há o que temer. Pode ser problemas internos, como pode ser problemas externos. Toda a documentação jurídica pertinente vai estar disponível. Se tiver algum problema com o banco, também a documentação estará disponível. E evitar-se-á muitos problemas com o banco, com a justiça, com o que tiver. Por fim, eu trago aqui uma mensagem do nobre jurista Rui Barbosa, onde ele fala que todo aprender, todo melhorar, todo viver é mudar. Agradeço aí a todos. Deixo aqui os meus contatos, tá bom? Do WhatsApp, do Telegram, do meu telefone e do meu Instagram, tá bom? Muito obrigado a todos e seguimos aqui à disposição para mais alguma pergunta, mais alguma argumentação, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês. Pedrão, brigadão. Galera, alguma dúvida? Algum comentário? Fala, o povo não é acostumado com direito, está um pouco perdido. Normal. Kelly, Diogo, Ionaro Ebert, melhoras para vocês, viu, meus amores? Eliana, Marcelinho, Jefferson. Ok. Alguma dúvida, Como, meus amores? Sérgio? como o professor falou, nessa área do direito, ela é uma área bem ampla, né, bem aberta, e assim, para a gente que é empreendedor, né, que vem de uma linha de segmento, a gente busca, né, sempre tá orientando aqui com o professor, porque é aquela situação. Quem quer crescer precisa de auxílio, e de preferência quem tem o conhecimento necessário para a gente chegar lá, né, como uma boa aula, bem direcionado, tudo dentro da lei, né, dentro da regra aí. E uma coisa assim que realmente pega muito justamente sobre essas questões mais burocráticas, internas meio da empresa, como se portar, como comporta de fato um empresário, um empreendedor que está começando agora, nessa parte de contratação, parte de pagamento de, de débitos, enfim, com receita, né, que é uma preocupação que o empreendedor, ele tem esse pensamento, ele tem essa visão, só que não é algo do momento dele, porque o momento dele é acreditar que o negócio dele vai dar certo, é ir em frente, é lutar mesmo, né? Então, assim, a gente, esse aqui é um grupo, né, de empreendedores que estão lutando para dar certo. Eu acredito que a nossa união é que faz toda a diferença. Obrigado aí pela participação, Jefferson. Marcelo manifestou interesse em falar. Fala, Marcelo. Marcelo? Oi, eu não falei não. Ah, tá. Eu imaginei que você quisesse. Desculpa aí. Só elogiar ela mesmo, muito boa, gostei. Ah, obrigado. Muito obrigado. Bom, eu vou parar aqui a gravação. Mais tarde a gente vai estar disponibilizando aí no YouTube para vocês poderem reassistir com mais calma. Recomendo que assistam novamente, tá, galera? Por quê? Porque às vezes a gente vê um conteúdo novo de uma vez e trava. Então, quando você assiste segunda, terceira, quarta, quinta vez, você passa a absorver melhor aquele conteúdo, tá?